Acho que tá gravando. REC 001. Então tá gravando, tá, família? O livro que eu vou contar pra vocês aqui nessas quarta-feira vai ser esse daqui, ó. O Novo Mago do Mercado, tá? É um livro que ele tem pra venda aí no, se eu não me engano, Estante Virtual, Timing, tá? É um livro bem... É um livro carinho, tá? É bem... É uns R$ 400, se eu não me engano, esse livro, tá? Na verdade, não sei, faz muito tempo que eu comprei ele, tá? Mas, vamos lá. Ele tem... O que consiste nesse livro, tá, família? Ele é um cara do mercado financeiro resolveu fazer a entrevista com os melhores, maiores traders americanos, tá? Então tem cara muito foda aí que gere fundos, gere suas próprias contas particulares mesmos, tá? E, digamos assim, foram considerados por muitos os melhores traders. Então esse cara vai atrás de todo mundo e faz uma entrevista com eles, tá? E, cara, dessa entrevista a gente consegue trazer muita coisa interessante, tá? Muita coisa legal, tá, família? Alguns insights, alguns ensinamentos, tudo isso que eu e a Tatá falamos na sala, tanto para vocês, muitos que estão no começo ou estão buscando a consistência, quanto para nós também, tá? Que isso daí valida os nossos ensinamentos, tá, família? Então, a primeira pessoa que eu escolhi aleatoriamente aqui no livro, que eu já li, tá? Eu só tô dando uma relida nele, porque ele é bem, bem grandinho, tá? É Magos do Mercado, para quem quiser comprar, tá? Pode ser aí, ou enfim, posso até um dia sortear esse livro. Esse é um xodó meu, tá? Mas enquanto tiver os ensinamentos, a gente, se eu não me engano, tem 20 ou 30 traders que ele entrevista aqui, tá? E aí a gente vai passando durante essas semanas, tá? Cara, tem muitos ensinamentos bons. Eu reli aqui, cara, adorei reler esse livro, foi muito importante pra mim, tá? Então, acho que vai fazer transcrever todas as perguntas, tá? Na mão, esse abençoadinho aqui, tá? E vou passar para vocês, posso até passar depois esse PDF aqui, esse Word, para vocês quiserem dar uma lida, tá? Mas é muito, muito interessante, tá? Então, o primeiro cara que eu escolhi, eu abri o livro num cara aleatório, tá? Escolhi aqui o Randy McKay, tá? Esse cara foi um trader veterano aí, tá, família? Que ele se destacou, tá? Nos Estados Unidos aí. Ele foi um dos primeiros caras que negociou moedas, tá, família? Quando tinha o mercado futuro de moedas, então ele é um trader de moedas, igual nós somos trader de dólar, basicamente, né? Sei que muitos operam outras coisas, mas eu sou um trader de dólar, então sou um trader de moeda, tá? Esse cara teve a capacidade, sabe aqueles que todo mundo fala, Diogo, se eu tenho R$ 1.000, eu consigo transformar em 1 milhão? A gente fala, cara, você até consegue, mas você vai ser um cara fora da curva, tá? E esse cara fez isso, tá, família? Ele transformou US$ 2.000 em US$ 70.000 no seu primeiro ano de negociação, tá, família? Mais especificamente num período de 7 meses, tá? Então, é um cara totalmente fora da curva aí, né? E aí, isso me chamou atenção quando eu tava lendo ali as biografias, e aí quis relembrar, né? Qual que foi a desse cara, tá? Então, família, uma história aí bem interessante, tá? Então, no primeiro ano aqui, 7 meses, ele fez US$ 2.000 se transformar em US$ 70.000, tá? E ao longo todo da sua carreira aí, ele tem 20 anos de carreira, em 18 deles, família, ele foi rentável, tá? Isso aqui a gente já tira um insight, tá? Família, vamos ver comigo, até para essa aula não ficar chato eu ficar falando. Quando um trader pica desse, que transformou US$ 2.000 em 70 mil, fala que ele foi rentável em 18 dos 20 anos. Qual que é a mensagem que vocês captam dessa informação aqui, família? Só para eu ver se eu tenho a mesma interpretação que vocês. Os anos de ré, né? Exato. E eu acho que o mais importante, família, é que nós não vamos ganhar sempre, tá? Então quem está no começo aí sofrendo um pouco, família, tá certo que esse cara fez 2.000 se transformar em 70 no primeiro ano, tá? Depois que ele perdeu esse dinheiro, a gente vai falar sobre o maior gain, maior loss, né? Que eu sei que muitos têm curiosidade, tá? Mas a mensagem que eu trago para vocês aqui, família, é que os maiores traders do mundo, tá? Norte-americano aí, eles não são rentáveis todos os anos da sua vida, tá? Quem diria nós, tá? Então, claro que essas daqui são fechamentos anuais, mas digamos que dos 20 anos, 2 ele passou tomando no cu, tá? E não foi o primeiro do ano da vida dele, foi lá pra frente, quando ele já tinha experiência, tá? Então quem está desanimado aí, tá nos período difícil de loss, tá? Lembre-se, família, até os melhores traders dos Estados Unidos
tem seus momentos de dificuldades, tá? A gente tem os relatos mais antigos dele, tá? Que foram contas ele operava a capital dele e capital de terceiros também, tá? Mais, assim, mais amigos, parentes, tá? Ele começou 2 contas em 1982, tá? Com patrimônio líquido de $10.000 e depois aí do tempo, tá? Quando foi escrito esse livro, que foi publicado, na verdade, nem lembro quando que foi aqui, mas enfim, digamos que foi lá em 2018, mais ou menos, né? Esse livro é novo, tá, família? 2018, 2019, essas contas tinham mais de $1 milhão, tá, família? Então, olha a rentabilidade desse cara. Pô, 82, Diogo, até 2018 aí, digamos assim, pô, dá 30 anos, beleza. Mas, cara, $10.000 viraram $1 milhão, tá? Então, é um trader muito, muito foda. Então, por isso que foi o meu primeiro cara aqui, tá? Então, é uma espécie aqui de entrevista, tá? Então, a gente vai ler junto algumas coisas e vamos tirando alguns insights, tá? Essa parte é um pouco mais da Tatá aí, né? Mas como a gente sente na pele todo dia o que a gente passa, eu também tenho um pouco de propriedade para falar disso, tá? Então, vamos lá. As primeiras perguntas que eles fazem, né? Como que ele se envolveu nesse negócio, tá? Aí ele falou que foi em 1970, quando ele voltou da viagem de serviço do Vietnã, tá? Então, foi por isso que a gente fala, né, que ele é um trader veterano, justamente porque é um veterano de guerra, tá, família? Então, foi um cara que serviu no Vietnã, e aí ele voltou e encontrou o day trade, tá? Aí o cara, ele começa a perguntar um pouco mais da vida pessoal, pra gente ver, né, alguns insights, como que era o pensamento desse cara, perguntando se ele tinha tentado evitar aí, se ele tentou evitar ser recrutado, né? E aí ele falou que ele não tinha que ser recrutado, tá? Porque o pai dele era um coronel da reserva e que poderia facilmente ter dado emprego confortável nas reservas, tá? E aí o cara pergunta, mas por que você não aceitou essa opção, tá? Então aqui está o sentimento que a gente fala muito de... como que é? Amor à pátria, não é? Existe uma palavra para isso, né? Por amor ao país. Até esqueci. Nacionalismo, acho. Nacionalismo, alguma parada assim. Isso, esse sentido. Tipo esse amor à pátria, essa parte do Patriotismo. Patriotismo, essa que eu tava procurando, tá? Então, o cara responde, porque na época eu senti que era minha obrigação de servir, tá? Ele falou, eu acho que eu era um garoto conservador, e senti que eu aceitava os privilégios de um cidadão americano também que teria que aceitar a responsabilidade, tá? Então, olha o nível, a diferença, né, que a gente encontra aqui já tá nas primeiras palavras. Isso me trouxe, assim, uma reflexão, né, infelizmente, nosso país, por tudo que a gente passa, né, então os caras lá têm muito orgulho, né, em servir, tá? Então, me chamou bastante atenção, claro, família, isso daqui, a entrevista dele é muito mais extensa, mas eu quis colocar algumas palavras, tá, algumas opções aí que eu acho que seriam mais interessantes, tá? Aí ele fala, né, qual que foi a resposta emocional de vir de uma civilização aí, para a situação onde que a vida dele estava sendo ameaçada diariamente, tá? E aqui, família, tem um ponto muito importante, tá? Que era mais ou menos o que eu enxerguei um pouco da minha vida, né, nesse momento aí, tá? Que, claro, com devidas proporções, né? Mas ele falou que as duas respostas, tá? A primeira é o medo, tá? Que ele falou que ele lembra de descer do avião em Da Nang lá, com os tiros ao redor, sendo levado às pressas às partes de trás de um jipe, tá? Então ele fala de rajadas aí, de tiros e até a longa viagem até o acampamento, tá? E aí depois ele fala sobre isso daqui, família. Depois de alguns meses, o sentimento primário, tá? Que seria o do medo, entrou o tédio, tá? Então, muito interessante, eu achei muito interessante ler isso, porque o cara estava toda hora em combate, e aí o cara ficou entediado lá dentro, tá, família? Então, aí ele me falou sobre isso, tá? Uma vez que você se acostuma com a ideia de que você pode morrer, tá? Então você se depara com uma jornada de trabalho de 16 horas aí em condições absolutamente horrível, tá? Então, eu sei que muitos ainda não são consistentes, tá? Mas vai chegar um momento que vocês vão ser consistentes, tá? E isso eu acho que todo trader vai ter essa fase, tá, família? Que vai chegar um momento que vocês vão ter uma mão confortável, vocês vão ganhar dinheiro diariamente, vocês vão concordar, isso não é desumildade, tá, família? Vocês vão acordar com um sentimento de assim, putz, vou abrir o mercado e vou ganhar dinheiro. Existe esse sentimento, tá, família? Vai chegar um momento que vocês vão falar, vou abrir o mercado e vou ganhar dinheiro, porque eu sei que hoje eu vou ganhar dinheiro, tá? Então, e aí depois esse sentimento começa a virar uma espécie de tédio, sabe? Por exemplo, você começa a pensar, putz,
vou abrir a sala lá e vou ter que operar, sabe? Começa meio que virar uma, entre aspas, obrigação. E aí que é quando a gente começa a perder rotina, quando a gente não começa mais fazer pré-mercado, quando a gente começa a não ter mais responsabilidade no trade, tá? E aí você começa a entrar numa fase um pouco mais turbulenta da sua vida, tá? Então, podem ter certeza que um momento vocês vão chegar nisso e vocês vão lembrar, tá? Dessas palavras que eu tô passando para vocês, tá? Então, entre aspas, o tédio, ele vem para cima de nós, tá, família? Eu estava num momento desse de tédio, então, eu, graças a Deus, tenho muito tempo livre aqui, né, para fazer minhas coisas, mas a maioria das vezes eu tava com a minha família, descansando e tudo mais, tá? Então, não que eu estava entediado, mas eu tinha muito tempo, tava num ócio bem interessante, tá? Foi quando o Robinho nos passou a sala e eu decidi aí pegar, em ter essa jornada e tudo isso que eu faço pra vocês aqui, família, isso daqui demora tempo, tá? Como vocês devem imaginar. Então, eu quis sair desse tédio, entre aspas, pra me exercitar, voltar a estudar, ler, trabalhar, entendeu? Então, eu acredito que eu entendo essas palavras e acho que um dia espero que vocês passem por essa fase também, tá? E nesse momento é quando você entra na tua zona de conforto, tá? Então você tem que fazer alguma coisa pra você se mexer, tá bom? Então, isso casa totalmente aí com uma fase do mercado financeiro, beleza, família? E aí ele pergunta se o medo se dissipou depois de um tempo, tá? E aí ele falou, sempre há medo, mas você se acostuma com isso, tá? Houve até momentos em que um ataque foi quase bem-vindo, família. Isso é muito comum no trade, às vezes você tá numa operação, você até gosta de passar calor, tá? Porque você às vezes acerta ali, mas não faz financeiros legais. Quando você passa calor, que você enche mais a mão, quando o mercado vai a teu favor, você, agora foi, sabe? Então realmente assim, o passar calor no nosso aqui, tá? Ele fala aqui que até uns ataques seriam bem-vindos para quebrar o TED, tá? Então, opa, ó, a gente duplicou aqui, tá? Então, e daí ele fala que depois de alguns meses o tédio se torna o maior dos um problema maior do que o medo, tá? Então, sei que muitos ainda estão na fase do medo ainda do day trade, né? Pegando confiança e tudo mais, mas essa fase passa, tá? Então, como na guerra, entre aspas, vamos fazer essa analogia, tá? A gente começa com medo e depois isso daí passa, tá? Quando você se acostuma com essa sensação, tá, família? Então, espero, trouxe totalmente, acho que é muito válido aí esse link que a gente faz, tá bom? Aí ele pergunta, como que você se tornou trader, né? Aquelas perguntas mais básicas, tá? Então ele responde que ele não terminou a faculdade antes de ir para o Vietnã, ele precisava de um emprego onde o emprego permitia que ele fosse para a escola e trabalhasse, tá? E aí o irmão dele, Terry, era um corretor do pregão e conseguiu um emprego para ele como corretor de pregão, tá? E aí ele trabalhava na parte da manhã, frequentava a escola à tarde e estudava à noite, tá? Então, família, aquela parte que todo mundo sabe que o começo, ninguém sabe das suas batalhas, tá? Só você sabe o que você tá passando aí, os seus estudos, o quanto você tem que se doar e às vezes se machucar pra virar uma chave, tá? Então, esses caras também não começaram de cima, começaram de baixo. Então, o cara tinha que trabalhar, tinha que estudar, tá? Então, e operar também, né? Então, todo mundo aí tem a sua história. Então, se você tem a tua, só você sabe o quanto você rala pra falar isso daqui, tá? Só eu sei o quanto eu ralei, quantas noites eu passei e eu sei que todo mundo precisa passar por isso, tá? Se quiser um dia viver do mercado financeiro, tá? As pessoas nunca vão dar valor ao quanto você ralou, essas historiazinhas tristes, tá? Mas é só você e Deus, tá? E quem tá próximo de você sabe o quanto você já pensou em largar, em desistir, às vezes até em chorar, tá? Para tentar viver do mercado financeiro. Então, todos têm as nossas histórias, tá? Ele falou que trabalhou de corretor durante 2 anos e não tinha nenhuma ambição em se tornar aí um trader, digamos assim, tá? Ele estava estudando na faculdade para ser um psicólogo clínico, tá, família? Então, nada a ver, tá? E aí, o cara entra nos méritos ali sobre das negociações, tá? Isso que eu acho que é as partes mais interessantes para todo mundo aí, né? Como que esse cara, o que que ele ganhou, o que que ele fez, como que ele operava, tá? E aí ele perguntou sobre isso, e aí ele lembrou de uma história, então o McKay aqui falou que em 1976 o governo britânico, tá? Anunciou que eles não iriam...
aqui que eles não iriam permitir que a Libra negociasse acima de 1,72, tá? É como se fosse aquelas travas de baixa, quando a gente estava tendo o circuit break, tá? Então tem as travas de baixa, só que o governo britânico lá falou que eles não iam permitir que a Libra fosse negociada acima de 1,72, tá? Porque eles estavam preocupados aí com o aumento das importações, beleza? E aí, na época, ela estava sendo negociada a 1,60. Quando saiu essa notícia, o mercado rapidamente sugou tudo para 1,72, tá? Então, digamos que quase instantaneamente subiu de 1,60 para 1,72, que era o teto que o governo britânico tinha programado, tá? E aí a Libra ficou caindo para 1,68 e voltava para 1,72. Caía e voltava, tá? Então, a maioria das pessoas falava o quê? Eles não vão deixar subir acima de 1,72, tá? Devemos vender, que é uma operação sem risco. A gente sempre sabe que esse sem risco nunca vai existir na vida de nenhum trader, tá? Só que ele teve um pensamento um pouco mais crítico, tá? Que eu acho muito interessante, tá? Que ele pensava diferente. Ele falou que este poderia ser a oportunidade da vida dele. E possivelmente foi a oportunidade da vida dele, tá? Até aquele momento, ele operava aí 30 a 40 contratos, tá? Muito parecido com... sei que não muitos operam isso, mas uma coisa bem viável ainda, né? De muitos operarem um dia aí 30 a 40 contratos, tá? E aí ele foi lá, quando ele teve esse insight, ele meteu 200 contratos de Libra britânica, beleza? E aí ele fala que, embora intelectualmente ele estava convencido de que ele estava certo, ele estava se cagando de medo, tá? Essa é a verdade, tá? Porque o cara tava operando com uma mão aí muito maior do que ele era acostumado, tá? E ele falava que ele estava tão nervoso sobre a posição que ele acordava às 5 horas todas as manhãs e ligava para o Banco da Inglaterra, né? Porque antigamente era assim, para pedir como que estavam as cotações, tá? Aí ele murmurava alguma coisa sobre ele ser um comerciante do Citibank, tá? Então ele dava esses migués, tá? E precisava aí opa, aqui não é citação, tá? Das cotações, rapidamente, beleza? Aí, fazendo isso todo dia, um dia, ligando da cozinha, ele ligou e o cara falou que a Libra estava em 1,725, tá? Seria mais ou menos isso que é no nosso mercado aí, tá? E aí ele falou, o quê? Você quis dizer 1,715, né? Porque como não iam deixar passar acima de 1,72, né? Por como que tava lá, já tinha rompido, né? Ele falou, não, é realmente 1,725, tá? E aí ele percebeu que era exatamente isso, então o insight dele deu totalmente certo, tá? Nessa época ele falou que ele tinha colocado o dinheiro do irmão dele e de alguns amigos na operação, tá? Então captou dinheiro de terceiro e meteu na lenha lá, tá, família? E aí ele ficou tão animado, ligou pra todo mundo com as notícias, tá? E ele ficou tão confiante que ele falou que ele comprou mais alguns contratos, tá, pra conta dele, e ele observou o mercado subir até 1,90, tá? 2 meses depois, tá? E aí, quanto que ele ganha nessa negociação? 1,3 milhão de dólar, tá, família? Então, foi o trade que ele relembrou de prontidão quando fizeram a pergunta para ele, tá? Isso daqui, família, é o maior exemplo de que a gente não deve seguir a manada nunca, tá, família? A gente tem que ter nossos pensamentos críticos. Eu sempre falo pra vocês que eu tô ali na sala, tá? Mas hoje muitos operaram contra eu e não tem nenhum problema, tá? No final aqui ele vai falar uma das coisas que eu acho mais importantes, tá? Pra vocês. Mas existe uma coisa, família, até já fazendo um merchan da minha mentoria que tá com as vagas abertas, tá? Uma coisa que o pessoal nunca vai tirar de você é o conhecimento, tá, família? Então, quando você aprende uma coisa, você se torna um cara que tem os teus próprios pensamentos e tuas próprias maneiras de enxergar o mercado financeiro, tá? Então, esse cara realmente tinha ali a interpretação dele, enquanto todos falavam que isso daí não estava correto, tá? Então fica aí uma lição para muitos. O conhecimento os caras podem tirar tudo da gente, menos o conhecimento, tá? E aí ele perguntou sobre a parte boa, né, que seria essa daí, e ele perguntou sobre alguns erros específicos que quando ele tomou os loss deles, tá? E aí ele lembrou que a primeira perda? Não sei agora, tá? Significativa foi quando ele estava vendido em marco alemão, tá? E o mercado entrou em limite de alta, tá? Seria aquela trava de alta, acho que alguns já viram acontecer aí no Ibovespa, né? Aí no tempo do Corona, o mercado tava dando circuit break, trava de alta, tava aquela zona toda, tá? Então,
pessoal aí deu o limite de alta lá, tá? E ele falou aqui, ó, ele tava vendido, tá, família? Então, ele falou, ó, ele poderia ter saído no limite de alta e estancando as perdas dele, tá? Mas ele fala que não saiu, tá? E daí no dia seguinte, ele fez o quê? O mercado atingiu novamente limite de alta, tá, família? E aí ele acabou aí, só dobrou a perda dele, tá? E também, além disso, ele levou 2 meses para recuperar a conta que ele tinha antes daquela operação perdedora, tá? E aí, família, isso daqui eu acho que é a coisa mais importante, tá? Que eu tenho para passar para vocês nessa noite, tá? Vou até deixar marcado aqui. A gente sempre fala sobre estar aí, estar sempre vivo no jogo, tá? Então, ele fala, basicamente eu aprendi que você deve sair das suas perdas imediatamente, tá? Não é apenas uma questão de quanto você pode dar ao luxo de arriscar em um determinado trade, tá? Mas você também tem que considerar quais os potenciais futuros trades vencedores que você pode perder, tá? Por causa do efeito dessa tua perda maior e da sua atitude mental. O famoso travar nas operações de medo, tá? Alguém já passou por isso, família? De tomar um trade, um loss muito alto e travar, passar uns 2, 3 dias, 4, um mês sem operar? Já. Uma semana sem operar. Uma semana também. Exatamente, tá, família? Então, eu acredito que a gente não pensa nisso, tá? Diogo, se eu sair às vezes no loss ali de 2, 3 mil reais, eu posso me machucar, mas é muito melhor você aceitar um tipo de loss desse, tá? Do que você perder, igual ele falou, coisas que ele levou 2 meses para recuperar, tá? E não só na parte financeira, mas na parte psicológica, que é o que a Tatá sempre bate na tecla de vocês, tá? Então, quando vocês estiverem aí com um loss muito grande, você fica naquela, eu vou esperar voltar, vai que volta. Cara, sai da tua operação, estanca isso daí, porque no futuro, os trades que você pegaria, tá? Se você tivesse com uma saúde mental boa, vai ser muito difícil, porque você vai chegar àquela sensação, e muitos alunos vêm para Tatá, que eu sei, falar sobre isso, tá? Então, Tatá, eu vi a operação, mas tô travado de medo porque eu já perdi. Então, pensem nesse tipo de análise que eu sei que a gente também não faz com muita frequência, tá? Então, uma das lições mais importantes que um trader muito bom falou aí pra mim, tá? Pra mim não, pro livro, né? E aí, ele pergunta sobre se existe alguma coisa específica, né, que ele fez para que explique esse sucesso dele, né, do começo e de ser um trader tão bom, tá? E aqui, família, é uma das coisas também, tudo é importante, tá? Mas isso daqui cai muito com tudo que a gente fala na sala, tá? Isso daí valida tudo que a gente fala na sala, tá? Aí ele fala que uma das coisas que ele fez que mais funcionou nos primeiros anos foi analisar todos os trades que ele fez, tá? Todos os dias ele fazia cópia do cartão. Se hoje vocês têm preguiça de fazer um replay com todas as ferramentas que vocês têm aí a seu dispor, nas suas cadeirinhas, tá? Bonitinhas aí, o cara tinha que fazer cópia de cartão e analisar em casa, tá? Operação por operação, tá, família? Então, ele fala que cada trader vai ter toneladas de operações vencedoras e perdedoras, tá? E você precisa determinar por que as vencedoras são vencedoras e por que as perdedoras são perdedoras, tá? Uma vez que você descobre isso, você vai se tornar mais seletivo nas suas operações e evitar operações que são mais propensas a ser perdedoras, tá? Um tapa aí para muitos de nós, tá? A Thaís bate muito na tecla de vocês terem o diário de bordo, tá? Então agora não é o Diogo e não é a Thaís que tá falando sobre isso, tá? É um trader profissional muito foda dos Estados Unidos, tá, família? Então, isso tudo que a gente faz traz, sim, coisas aí que tem o seu caráter aí validado, tá? Principalmente por esse tipo de pessoa, tá? Então, se não for para acreditar em nós, acreditem aí num cara desse naipe, tá? Então, tenho essa mentalidade aí que eu acho que vai ser muito importante para vocês, tá? E a última frase que ele deixa aí, tá? Só pra gente finalizar já, tá? É o quê? Ele fala que a gente tem que adequar o seu operacional de acordo com a sua personalidade, tá, família? Eu sempre falo isso. A gente fala que eu, às vezes, sou mais propenso a correr risco,
tá? Você às vezes não é, você é mais conservador, você gosta de operar a favor da tendência, às vezes um cara gosta de operar contra, não tem nada de errado isso. Muitas vezes vocês me vê tranquilo aqui nos trades, eu saio, eu vou pro banheiro, tomo café, tá? Por quê? Porque eu estou confortável no meu operacional, tá, família? Então, uma das coisas que eu falo muito seriamente é, a partir do momento que vocês acharem um operacional, que vocês se sintam confortável, vocês vão estar um passo mais próximo de adquirir a consistência, tá? E ele fala ainda, tá, que é fundamental escolher um método que seja consistente com a sua própria personalidade, tá? A abordagem que você deve usar é aquela que seja confortável para você, tá? Foda-se os outros, tá? E pela palavra do Rand McKay, ele fala, praticamente todo trader bem sucedido que eu conheço acaba encontrando um operacional que se adequa à sua personalidade, tá? Então, família, isso daqui, se você for um cara um pouco mais conservador, vai às vezes para ações, em vez de ficar no mercado se expondo no mercado futuro, vai para as ações, opera alguma coisa que seja mais tranquila para vocês. Cara, Diogo, eu gosto de adrenalina, eu gosto de correr risco. Cara, vai pro tape reading. Ah, Diogo, eu sou um pouco mais pragmático, eu gosto de ficar um pouco mais confortável, analisar, vem para análise técnica, tá? Então você tem que encontrar o operacional que se adeque à sua personalidade, família. Porque às vezes, cara, você é um cara tão ansioso que você fica ali, eu sou muito ansioso, você abre todo o negócio de tape read ali, toda aquela janela, cara, aquilo só aumenta a tua ansiedade, tá? E eu falo isso porque eu sou assim e eu saí do TR para vir para análise técnica, tá, família? Então, mais uma validação aí de um trader bem sucedido falando sobre isso. Beleza, família? Gostaram do estilo que vai ser essas aulinhas aí dos magos do mercado? Show de bola. Top demais. Show, hein, Diogo? Muito bom. Tirou Curtiram? onda. Traz uma visão diferente pra gente, né, cara? Show. Manda pra